Olá, está no ar o nosso programa Panorama Imobiliário em Pauta, sempre com o apoio do Secovi RS e HDM, SOS Unimed, rapidez e eficiência quando a gente mais precisa. E no programa de hoje vamos conversar com Rafael Padoim Nenê, vice-presidente de comercialização do Secovi RS. Vamos conversar também com o novo franqueado da rede Home Market Fast For You, aqui em Porto Alegre. E vamos conversar também com o novo franqueado da Fast For You, em Porto Alegre. E vamos ter a novidade também, que é o domínio compartilhado. Um espaço onde vamos falar com Ana Paula Franco e Ariane Padilha sobre as novidades no mercado imobiliário. Não perca, nosso panorama está no ar. E a nossa entrevista hoje aqui no Secovi RS com o vice-presidente, o doutor Rafael Padoim Nenê. Doutor, privilégio poder conversar com o senhor sobre essa questão imobiliária, que a gente sabe que próximo do final do ano, estamos com expectativas grandes. Como anda o setor nesse momento? Olha, o prazer é nosso de tê-los aqui, ainda mais um programa com audiência e que leva, né, ao telespectador a conexão com o mercado imobiliário, que eu sempre ressalto que é um segmento da economia muito importante, movimenta e impacta, né, positivamente no que tange a geração de emprego e até mesmo não deixa de ser a moldura para as cidades, né? E Porto Alegre vem numa pegada muito interessante a isso. Eu acho que o município vem favorecendo através de algumas iniciativas, né? A gente tem falado muito aí do centro estendido, um conceito que o município trouxe, né? A questão da orla, a questão do centro histórico e o quarto distrito. Então são, digamos assim, cenários que a gente pode... É difícil até não comentar o mercado imobiliário sem trabalhar com alguns elementos muito próximos e atualizados, né? Mas no âmbito geral, a gente considera que o mercado ele está positivo. A gente não pode deixar de considerar que passamos por uma pandemia, né? E aí nós estamos falando de 2 anos de impacto. E a gente tem, claro, alguns números. É importante até aproveitar esse espaço e comentar sobre os números. E comentar também que a gente tem aqui dentro do Secovi uma equipe multidisciplinar, né? E que desenvolve também leituras de mercado, pesquisa. Esse grupo, inclusive, é bem reconhecido. O Secovi RS tem uma valorização através dos outros Secovis em função desse trabalho interno que nós temos aqui para o mercado e que está à disposição dos associados, né? Está à disposição dos meios de comunicação. Bacana que essa conexão com vocês já tem essa troca. Eu acho, então, por isso que eu digo que o público aí do programa já é um expert aí no mercado imobiliário, né? Mas no que tange a pandemia, a gente sim, claro, se teve uma redução de aproximadamente 2% da geração de guias dentro desse período, né, de guias de TBI. Mas também a gente não pode deixar de considerar que antes da pandemia, a movimentação de venda, ela também estava acima da média. Então, eu acredito e defendo a tese de que, mesmo com a pandemia, e nós vincularmos esse número de menos 1,9% de gerações de guias de TBI, que são as guias, né, que fazem a escritura ou financiamento bancário, é gerado aquela guia para que depois o imóvel venha a ser registrado no nome do adquirente. Então, a gente consegue também, é um meio de analisar o fluxo de negócios fechados em certo período, né? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com todos os impactos, e considerando que antes nós estávamos num período de vendas, digamos assim, acima da média histórica, 2% eu não considero como se fosse um número ruim. Uhum. E também é importante considerar
que pós-pandemia e durante a pandemia, então melhor falando, durante a pandemia, o consumidor, ele passou por um período de gestação, de análise, de reflexão sobre o imóvel. A gente vem conversando e observando, né, e o mercado vem se comportando pós-pandemia, no sentido de ajustar algumas necessidades de consumo e de uso. Isso no âmbito geral, mas no que tange aos imóveis também, né? Então, alguns projetos levam já em consideração algumas tendências da própria digitalização do mercado imobiliário e da digitalização das relações de consumo e de trabalho. Então, foi um facilitador. A pandemia, como o mercado imobiliário ele é muito pulsante, ele é muito criativo, se a gente considerar que foi um momento de dificuldade, isso sempre gera um despertar para inovação, né? E a inovação tecnológica dentro do mercado imobiliário foi muito positiva. Muitas iniciativas estão trazendo transparência, estão trazendo celeridade, estão trazendo diminuição na burocracia para fechamento dos negócios. Então, tudo isso é um ponto positivo que eu vejo em função da pandemia. Mas quando eu digo que a questão da gestação dos imóveis, e daqui a pouco esse período de pequena redução nas vendas, eu acho mais vinculado talvez com um aumento um pouquinho no tempo da decisão da compra, porque o consumidor ele começou a refletir sobre qual é o real tamanho do imóvel. Eu preciso desse imóvel para também trabalhar, eu preciso de um imóvel mais próximo do meu trabalho. Praticidade. Mas daqui a pouco eu também nem preciso do imóvel mais próximo do meu trabalho, porque eu já não tenho mais aquele trabalho, porque eu já estou trabalhando em outro local, ou fiz uma sociedade de forma que a gente reduziu algumas despesas, a gente consegue trabalhar de forma mais remota, e às vezes esse investimento no ramo imobiliário ele acaba não sendo diretamente dentro do centro urbano, no sentido dele, no sentido natural, orgânico, dele movimentar uma troca de um imóvel dentro, por exemplo, dentro de Porto Alegre. Daqui a pouco ele permaneceu no dele, mas daqui a pouco essa margem de investimento que ele tinha para esse movimento, ele pode ter feito investimento num segundo imóvel ou até mesmo num terceiro imóvel, no que tange a lazer, né? Como é que ficaram as questões dos imóveis no litoral, agora que tu falaste sobre... Esse é um movimento bom, porque, por exemplo, se a gente faz uma análise ampla, talvez a gente peque por considerar questões pontuais, né? Então, com ou sem a pandemia, vamos chamar assim, esse segundo endereço, até mesmo esse terceiro endereço, acelerou bastante. O pessoal buscou sítios de lazer, o pessoal buscou a serra, o pessoal buscou o litoral. O litoral hoje são praticamente cidades, né? A gente pode fazer um paralelo com relação ao mercado de locação no litoral, né? Por que muitas vezes nós visitávamos o litoral durante o nosso inverno, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e nós não visualizávamos calçadas com circulação de pessoas. Não tinha muito lazer, opções. Lojas fechadas, restaurantes fechados. Por quê? Porque eram atividades segmentadas. Elas abriam e fechavam. Elas abriam durante a temporada e fechavam. E hoje, quem frequenta o litoral tanto no inverno como no verão, ou seja, no ano todo, tu vai verificar já uma organização de cidade e de distribuição de espaço bem diferente. E isso também motiva, por isso que eu digo essa questão da gestação dos imóveis, né? Isso faz com que o movimento ele tanto para o consumidor, que vai adquirir um imóvel novo ou usado, mas ele também fez com que o construtor também identificasse algumas tendências, algumas necessidades novas, e ele também ajustou projetos. E teve a opção de ir morar no litoral também. E também isso, né? Eu acho que isso é bem significativo porque tem muitos segmentos de atividade profissional e até mesmo profissionais liberais que conseguem à distância
atender ou manter a mesma, ou talvez até conquistar mercados novos, né? E qualidade de vida. E qualidade de vida, porque fica numa região mais tranquila. É a análise que a família tem que fazer, né? São momentos da família. Às vezes a família ainda está muito vinculada com os filhos menores, o aspecto da escola. Mas isso tudo passa por experiências, né? Por exemplo, a gente acompanha alguns lançamentos imobiliários que às vezes estão um pouquinho fora do eixo central da cidade, mas que já convida instituições de ensino para que permaneçam dentro daquele condomínio, por exemplo, dentro daquele loteamento, dentro daquela célula nova que foi criada. Isso justamente para gerar esse bem-estar. Então, nós aqui que atuamos no mercado imobiliário, a gente considera que o mercado ele é favorável, mesmo após a pandemia, né? Também podemos, mesmo com algumas questões de inflação, a gente consegue observar que a aquisição dos bens em detrimento à aquisição de serviços também foi maior nesse período de pandemia. Foi. Então, quando a gente fala em aquisição de bens, a gente coloca nessa lista os imóveis, né? Então, eles representaram um papel importante nessa questão econômica, né? Bom, vocês já viram que assunto não falta, doutor. Nosso tempo está acabando. Tá bem, eu sempre à disposição. queria te agradecer e fica um gostinho de quero mais para uma próxima entrevista, porque é um assunto que eu acho que não só a mim interessa para o nosso telespectador, para o nosso consumidor. E acredito que seja a primeira de muitas, porque a gente tem muito que conversar sobre isso. Eu acho que 2023 promete. Muito obrigada. Isso mesmo, sempre à disposição aqui na casa para vocês. Nós tivemos também na inauguração do novo espaço Home Market da Fast For You, em Porto Alegre. Vamos acompanhar? Estamos aqui então na inauguração do mercado Fast For You no condomínio Terra Nova Vista Alegre. Estou aqui na companhia da Gisele, moradora do condomínio. Gisele, eu gostaria de perguntar para ti o que vocês estão achando do mercado, o que estão sentindo, estão gostando? A adesão até agora de todos os moradores está sendo bem boa, tá? A gente tem muito questionamento, né, de como vai funcionar, tudo. Então agora o pessoal está chegando, está conhecendo o espaço e está elogiando bastante. Eu permito que seja muito bom. Ótimo. Obrigada, Gisele, pela tua opinião. Sabia que você pode valorizar o seu imóvel tendo uma inovação tecnológica como a Fast For You? Nós somos uma rede de mercado autônomos dentro de condomínios residenciais e comerciais. Entre em contato e saiba hoje mesmo como valorizar o seu empreendimento. Eu sou a Daiane Vanoni, CEO e fundadora da Fast For You. E como falamos, agora chegou a hora do nosso momento Espaço Compartilhado, com Ana Paula Franco e Ariane Padilha. Como eu falei, hoje nós temos novidade. No nosso programa de hoje vai iniciar uma parceria com a Ariane Padilha e a Ana Paula Franco
no nosso quadro Domínio Compartilhado. Primeiramente, eu quero agradecer a Ana Paula e a Ariane pela essa parceria, por mostrar todo o conhecimento que vocês têm das regiões onde atuam para nossos assinantes. Primeiro, vou começar com a Ana Paula. Ana Paula, quero te perguntar qual é a ideia que a gente tem para esse quadro, né? Falando sobre a região de Santa Catarina, falando da tua experiência com as novidades no mundo das imobiliárias, no mundo dos condomínios, tem também a Sindiespo. O que tu vai nos contar toda semana nesse quadro? Vim aqui para colaborar, sim. E o assunto que eu mais gosto, que é o meu mundo, é empreendedorismo. Vamos falar sobre quais os desafios, exemplos de empreendedores no mercado condominial que não tiveram medo de assumir risco, que são criativos, visionários e criam soluções. Eu estou aqui em Florianópolis e aqui eu já conheço várias pessoas, vários empreendedores com ideias incríveis que a gente vai levar para o Brasil todo. Isso é uma. Quando eu convidei vocês, essa é a ideia que eu tinha, de mostrar cada coisinha, cada novidade que tem nas regiões para o Brasil. E Ariane, o que tu tá pensando nesse quadro? O que a gente vai conversar muito? Fala um breve histórico, quem é a Ariane para o Brasil conhecer. Tiago, que alegria, né? Que felicidade estar aqui, poder ter mais esse canal aí, mais esse espaço para trazer esse tema tão importante, tão impactante na sociedade, né? Que é viver em condomínios. Tão atual hoje em dia, né? Exatamente. Bom, eu atuo hoje como coordenadora e professora do curso de pós-graduação em gestão condominial aqui em Porto Alegre. Sou síndica profissional, sou conselheira também. Eu vivo em condomínio desde os 13 anos, então eu sou extremamente envolvida com a parte da gestão condominial. E é isso que eu quero trazer, é isso que nós vamos discutir aqui no meu espaço, né? Quando eu trouxer alguma coisa, um dos maiores desafios é viver em coletividade, né? É compartilhar espaço, por isso que a gente vai trazer o domínio compartilhado, né? Nós somos donos, mas nós compartilhamos. E isso gera grandes conflitos, dificuldades, dúvidas, tanto de gestores, síndicos, conselheiros, moradores. Então, vai ser um quadro para todo mundo que vive em condomínio, né? Vai ser um quadro para passar informação, para tirar dúvidas, para contribuir, e eu acho que linkando a questão dos empreendedores no mercado condominial, que a Ana vai trazer, com a parte de informação, a gente abraça o mercado condominial como um todo. Ana, pela experiência que eu vejo do mercado, Santa Catarina ela é bem acima da média, ela é bem desenvolvida. Sim, aqui o mercado condominial é muito desenvolvido, o síndico, ele busca muito conhecimento, ele vai nos eventos, ele abre as informações. Sucesso, né? Ele abre foi um sucesso, com muitas inovações, o pessoal participando, a gente teve um feedback maravilhoso do evento. Que maravilha, que bom saber disso então, né? A minha curadora está aqui, ó, né, no domínio compartilhado, a gente vai continuar juntas aqui e escolheu excelentes palestras, a gente conseguiu, assim, fazer um evento diferenciado, um lugar diferenciado, porque Santa Catarina nunca teve evento de feira de negócio condomínio. Tem eventos, né, de empresas, de síndicos profissionais, de revista, de jornais, tem eventos rodadas de negócio, mas não um evento que traga conhecimento, foi o primeiro. E a gente está vendo aí, que depois que a gente passa e abre o caminho, sempre inspira outras pessoas, outras organizações a fazer o mesmo, né? E Florianópolis e Balneário Camboriú me recebeu de braços abertos, eu tenho muito a agradecer, né? Eu sou gaúcha, e a Sindiespo já acontece lá no Rio Grande do Sul desde 2017, e agora a gente saímos das fronteiras do Rio Grande do Sul e vamos seguir, né? A gente vai fazer em 2023 Porto Alegre, Balneário Camboriú, São Paulo, Piracicaba, né? Exatamente, São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente está saindo aí, levando conhecimento, levando muito network, muita inovação
para os síndicos se qualificarem mais, né? Ariane, o que eu percebi é que depois da pandemia, o convívio compartilhado ficou um pouco mais difícil. A gente ficou mais em casa, durante o horário de expediente, muita gente está em home office, então a gente ouve mais barulho, faz mais barulho, movimenta mais a casa, e eu acho que entra aí muito a psicologia. O síndico, além de ser um detalhista de técnico, ele passa a ser um psicólogo também. Isso a gente vai conversar muito, né? Nós vamos conversar muito. Uma coisa que me fascina muito, Thiago, e eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer à tona, são as dinâmicas da vida condominial, né? O condomínio, cada condomínio tem uma dinâmica, tem uma cultura, e quem está ali gerindo, ele precisa conseguir ler essa dinâmica, ele precisa conseguir entender, né? E a pandemia trouxe isso, enquanto as pessoas passavam 10 horas fora de casa, entravam para dentro de casa, faziam suas atividades, iam dormir, no outro dia de novo, a rotina era essa, elas nunca olhavam para o seu espaço, né? Para o espaço do seu. A pandemia fez isso, trouxe as pessoas para dentro de casa, consequentemente trouxe para dentro dos condomínios, e elas começam a perceber mais o espaço que vivem, cobrar mais do síndico, conflitar mais com os vizinhos. Verdade. Então, mudou. E o mundo pós-pandemia já está mudado, né? Ele já trouxe essas configurações para a nossa vida normal, né? Hoje o home office é uma realidade para muita gente que mesmo pós-pandemia, continuou com home office. Uma observação que eu fiz e que mudou... Bastante questões para dentro do condomínio. Diga? Uma questão que eu vi que para mim foi um divisor de águas. Hoje, a gente pode fazer compras no supermercado e entregar em casa sem sair de casa. Então, o movimento no condomínio aumentou muita gente. É entrega de fast food, é entrega de supermercado, é rancho, é loja. Então, o condomínio começou a ser um centro de convivência profissional também, não só de moradia, mas profissional. Um dos maiores impactos e procedimentos revistos dentro da gestão condominial foi o de portaria, de recebimento de encomendas. Foi uma das coisas que realmente com a pandemia, assim, deu uma virada de 360 graus, os condomínios tendo que se adaptar, tendo que ver tecnologias possíveis para auxiliar nisso. Verdade. Então, a gente está vivendo muitas transformações, né, Thiago? E tudo isso acaba impactando nesse domínio compartilhado aí. Ana, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou querer que tu fale também e comente muito sobre isso, é um produto que ajuda o síndico na administração do condomínio. Qual é o produto? Eu já tive vários problemas assim, que um funcionário pede um adiantamento, vale. Ah, meu filho está doente, eu vou te dar um vale. Dou um vale. Daí vem outro funcionário, eu quero um vale. Daí diz, não posso dar vale. O que acontece? Tu começa a ter atritos com o funcionário, porque tu está administrando dinheiro, a vida. E hoje eu vi que tem empresas que fazem isso. Então, tu dentro do teu condomínio, tu pode ter essa empresa que gerencia vale, gerencia o empréstimo, e o síndico se exime desse poder de dar vale ou não. E eu vi que nas feiras que a gente fez na Expo, tem várias empresas que ofereciam esse produto. Eu achei esse produto excelente para o dia a dia do síndico. Sim, hoje tem garantidoras, né? Com a pandemia, foi um dos produtos da pandemia que surgiu, além dos mercadinhos de condomínio, né? Foram garantidoras, né? Porque muitos condomínios não tiveram inadimplência, né, pararam de fazer as obras, não podiam contratar, e quando podiam contratar não tinham dinheiro, então surgiam as inadimplências, que hoje ajuda muito o síndico na sua gestão, né, repassa esse problema direto para outra empresa, e o condomínio não afeta em nada a saúde financeira do condomínio, né. E nem pessoal, né, nem harmônico entre o síndico e o funcionário. Exatamente, não é prejudicado. E o funcionário também pode fazer empréstimo direto com essa empresa, né, dele, independente da situação, né, com o condomínio. Então, hoje tem muita facilidade hoje. O mercado
tem muitas soluções depois da pandemia, por isso que a gente fala nova era condominial, né? Após a pandemia, tem essa nova era condominial com muitas soluções para os síndicos, né? Então, para todas as situações, né? Então, eu vou trazer muitas novidades, muitas empresas, armário inteligentes, que não precisa ter porteira, a pessoa, o correio chega ali com o leitor, já comunica a pessoa que recebeu. Então, hoje tem facilidades. Eu vou estar aqui falando e apresentando muita empresa bacana, muita solução inovadora e contando um pouquinho das histórias das pessoas, né? Que começaram aqui, há 2 anos atrás, esse negócio. Então, Ariane, muito obrigado por aceitar esse nosso convite, de ter esse quadro junto com a gente, de poder abrir os horizontes de muitos síndicos e muitos condôminos com o teu conhecimento, com tua alegria. E contigo também, Ana. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite, por agregar o valor dos condôminos, das empresas, para nós, consumidores, tá? Eu agradeço essa parceria e semana que vem vamos ter um assunto especial. Eu divulgo na rede para ver qual vai ser o assunto, para os nossos assinantes já saber o que a gente vai falar. Eu que agradeço. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Ariane. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí e a gente trilhar esse novo caminho aí de conhecimento e inovação. Thiago, também agradeço, assim, falar de condomínios, nós somos apaixonados, não tem ninguém no mercado condominial que se está atuando não seja apaixonado por toda essa complexidade aí que a gente vive em condomínios. Quero deixar também meu espaço aberto para quem tiver dúvidas. Eu não sei tudo, eu posso buscar ajuda de profissionais especializados também, então, assim, eu vou trazer informações, vou provocar reflexões também em quem vive, quem gerencia condomínios, e também totalmente aberta a receber as questões das pessoas, né? Para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar e para que a gente possa tirar as dúvidas também das pessoas, ok? E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo programa.